Bom, pessoal, bora lá. A aula de hoje é sobre potência do número i, tá? Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai aprender a calcular o i elevado a qualquer expoente. Lembrando que o i é a unidade imaginária. Então, o que a gente quer aprender, assim, sendo bem prático? A gente quer aprender a calcular o i elevado a qualquer expoente, tipo i elevado a 1000. Suponha que eu quero calcular i elevado a 1000. Como é que faz essa conta? Como é que resolve o i com qualquer expoente? É isso que a gente vai estar aprendendo na aula de hoje, tá? Preste atenção nos detalhes, porque é muito importante você aprender a calcular as potências de i, tá? Começando, vamos lá. Potência do número i. Considere o seguinte problema. Determine o valor de i elevado a n, onde n é natural. O que esse problema quer dizer? Simplificando, o que está querendo dizer aqui em linguagem comum, sem ser em linguagem matemática? Como é que se faz para calcular o i elevado a qualquer expoente? Então, se eu quiser calcular o número 2, o número 2 elevado ao expoente 3, eu vou ter que multiplicar o 2 3 vezes. 2 com expoente 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Daria 8. Mas e se eu quisesse calcular, em vez de 2 elevado a 3, quisesse calcular i elevado a 3? Ou quisesse calcular i elevado a 13? Então a gente vai aprender nessa aula como se calcula potências do número complexo i, do número imaginário i. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui, criando uma técnica, desenvolvendo uma técnica para se calcular potências do número i, tá? Bom, professor, como é que você vai desenvolver essa técnica? Para desenvolver essa técnica, eu vou calcular a potência de i do 0 até o 8. Depois que eu calcular do 0 até o 8, eu vou formalizar uma técnica para calcular de qualquer expoente. Então, vou fazer do 0 até o 8. Quando eu fizer do 0 até o 8, eu vou desenvolver uma técnica que calcula de qualquer expoente. Então, a primeira potência que eu vou resolver de i é i elevado a 0. Todo mundo sabe lá da regra de potenciação do 7º ano, 8º ano, 9º ano. Todo número elevado a 0 dá 1. Então a resposta desse aqui é 1. Professor, como que você sabe que i elevado a 0 vale 1? Da regra de potenciação. Por exemplo, quanto que é 3 elevado a 0? Todo número elevado a 0 é 1. Não importa se é 3, se é uma letra A elevada a 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, i elevado a 0 também vai dar 1. Então, a primeira potência a gente resolveu. Lembrando que eu vou desenvolver do expoente 0 até o expoente 8 e depois vou mostrar uma técnica para fazer de qualquer expoente, tá? Próxima potência, i elevado ao expoente 1. Pela regra de potência, todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Então, i elevado ao expoente 1 dá o próprio i. Tá respondido a segunda. Então, todo número elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Isso funciona não só com 1, com i, quer dizer, funciona com qualquer número. Por exemplo, se for 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, daria o próprio 10. Então, até agora, as regras que eu utilizei foram regras de potência que funcionam com todos os números. Se funciona com todos os números, tem que funcionar com o número i, que é a unidade imaginária. Então, a gente calculou i elevado a 0, que deu 1. Calculou i elevado a 1, que é i. E agora, a gente vai calcular i elevado a 2. I elevado a 2, a gente usou na multiplicação. Toda vez que você pegava o i com expoente 2, dava menos 1. Então, aqui eu sei que é menos 1, porque quando eu fiz multiplicação de números complexos, toda vez que aparecia o i com expoente 2, dava menos 1. Então, os três primeiros eu descobri sem fazer nenhuma conta, simplesmente usando coisas que eu já sabia. Primeira coisa que eu sabia é que todo número com expoente 0 dá 1. Que todo número com expoente 1 dá ele mesmo, então dá o próprio i. E a gente viu lá na multiplicação que todo você tem o i com expoente 2 dá menos 1. A gente usou isso na multiplicação. Então já calculei 3, falta calcular os outros.
Ah, professor, mas até agora tá fácil, né? Eu quero ver quando for o 7, eu quero ver quando for o 8. Como é que você vai fazer daí para baixo? Bom, daqui para baixo, pessoal, a gente muda a ideia. Como assim? Simples. Vamos lá, i elevado a 3. Como eu quero calcular i elevado a 3, um truque é escrever isso como soma, como multiplicação de dois números. Como assim? Vou explicar melhor. Eu quero calcular o i elevado a 3 e eu não sei. Então, em vez de fazer i elevado a 3, eu faço i elevado a 1 vezes i elevado a 2. Em vez de calcular o 3, eu pego e transformo na multiplicação de potências de base iguais, só que os números do expoente têm que somar 3. Pode fazer isso, professor? Pode, desde que os expoentes dêem igual ao resultado de lá. Por exemplo, 1 mais 2 vai dar 3. Então, tá certo. Multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Então, repete o i, soma 1 com 2, vai dar 3. Bom, feito isso, agora ficou fácil, né? Por quê? Porque esses dois já está calculado em cima. I elevado a 1 dá o próprio i, bem aqui em cima, ó, i elevado a 1 dá o próprio i. E i elevado a 2 dá menos 1, então ficou i vezes menos 1, certo? I vezes menos 1. Professor, como é que você sabe? Simples, todo número com expoente 1 é ele mesmo, então deu i. E o i com expoente 2 dá menos 1, está anotado aqui em cima. Só multiplicar, menos 1 vezes i, multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal, vai dar menos i. Então já calculei i elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, ele é 1, tá lá. I elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. I elevado a 2, que deu menos 1. Quando chegou no i elevado a 3, já não dava mais para usar aquela ideia aqui de definição, de regra. Então eu escrevi como soma. Então ficou i elevado a 1 vezes i elevado a 2. Lembrando que os expoentes têm que somar 3. 1 mais 2, 3. I elevado a 1 dá i. E i elevado a 2 dá menos 1. 1i vezes menos 1, multiplicar por menos 1 e inverter o sinal, era i positivo, se torna i negativo. Agora, vou fazer i elevado a 4. Para fazer i elevado a 4, novamente transforma em soma, né, de expoente. Então vai ficar i elevado a 2 vezes i elevado a 2. Professor, por que tem que ser 2 nos dois i? Porque eu quero fazer 4 e 2 mais 2 vai dar 4. Fazendo isso aí, pessoal, olha o que a gente vai obter aí calculando i elevado a 4. Ficou i elevado a 2 vezes i elevado a 2. Vai dar certo? Vai. Ah, professor, e se eu quisesse fazer i elevado a 1 e i elevado a 3, daria certo também? Sim, desde que os expoentes somem 4, que é o que você quer calcular. Mas eu vou usar i elevado a 2 num e i elevado a 2 no outro. Trocando, i elevado a 2, i com expoente 2 dá menos 1. Então ficou menos 1 vezes menos 1. Multiplica, menos e menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1, então deu 1 positivo, certo? Continuando. I elevado a 5, a mesma técnica. O que você vai fazer? Vai lá e escreve 5 como soma. 5 pode ser 3 mais 2, então eu vou escrever da seguinte maneira. I elevado a 3 vezes i elevado a 2. I elevado a 3 vezes i elevado a 2. Novamente, a gente vai ter o seguinte, tá? A gente vai ter i elevado a 3 vezes i elevado a 2. Como 3 mais 2 dá 5, significa que isso aqui está correto. I elevado a 3 deu menos i. I elevado a 2 deu menos 1. Só fazer a multiplicação. Multiplicar por menos 1 vai trocar o sinal. Fazendo o jogo do sinal, menos com menos, mais. Ok? 1 vezes i dá 1i. Só com 1 não precisa aparecer nenhum mais. Então deu i positivo. Observe, foi as respostas 1 i menos 1 menos i. Olha o que começa a acontecer. Repetiu 1, repetiu o i. Ó, vamos lá. 1 i menos 1 menos i. Começou de novo, ó. Observe que daqui começa a repetir, ó. 1 i. Se continuar repetindo, o próximo vai ser menos 1. Vamos ver se é isso mesmo?
fazendo aí, vamos lá, i elevado a 6. Você pode fazer i elevado a 4 vezes i elevado a 2. Ou você pode fazer i elevado a 5 vezes i elevado a 1. Não importa os expoentes que você usa, desde que a soma dê 6. Tem que somar os 6 expoentes, tá? Tem que somar 6 os dois expoentes. Trocando aí vai ficar i elevado a 4 vezes i elevado a 2. i elevado a 2, tá? Trocando aí, fazendo as contas, i elevado a 4 já está pronto aí na tabela. É só pegar o resultado. i elevado a 4, i elevado a 4 deu 1. Vezes i elevado a 2 dá menos 1. Multiplicando, mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Então, olha lá. 1 i menos 1 menos i. Ó, voltou lá no começo. Ó. Esse 1 aqui vai começar a repetir de novo. Ó. 1 i menos 1. Se continuar repetindo, o próximo vai ter que ser menos i. Tá vendo aí? Vamos ver se vai dar menos i o próximo. Novamente, i elevado a 7. i elevado a 7, você pode fazer i elevado a 4 vezes i elevado a 3. Porque 4 mais 3 vai dar 7. 4 mais 3 vai dar 7. Fazendo aí, olha como vai ficar. I elevado a 4 é 1. E i elevado a 3 é menos i. Tá lá na tabela. A gente já calculou i elevado a 3, deu menos i. Multiplicando, mais com menos. Menos 1 vezes i, 1i. Só que o 1 não precisa aparecer, então deu menos i. Então, eu quero que vocês observem que está repetindo. Vou grifar. 1, 1. Certo? I. Tem i nos dois. Depois menos 1. Menos 1. Depois menos i. E menos i. Ou seja, observe que começou no 1, foi para o i, foi para o menos 1, foi para o menos i. Quando eu fiz o i elevado a 4, começou a repetir de novo. 1, i, menos 1, menos i. Se continuar o próximo, vai voltar no começo. Ó. Quando chega no menos i, volta para o 1. Então, se a sequência estiver certa, vai se repetir de novo. Quando eu fizer i elevado a 8, vai voltar para o 1. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal. I elevado a n só tem 4 resultados. Uma potência de i, o i com qualquer expoente, ou a resposta é 1, ou a resposta é i, ou a resposta é menos 1, ou a resposta é menos i. Sempre é um desses 4 resultados. A gente vai calcular o i elevado a 8 e você vai ver que vai voltar no 1 de novo. Vai começar tudo de novo. I elevado a 8. I elevado a 8, você pode escrever como i elevado a 4 vezes i elevado a 4. Pela tabela que a gente está fazendo, i elevado a 4 dá 1. Então, ficou 1 vezes 1, que vai dar 1. Novamente, começou a se repetir. Ó, 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. O próximo é 1, o próximo é i, o próximo é menos 1, o próximo é menos i. Depois, sempre, ó, toda potência de i. Ou ela dá 1, ou ela dá i, ou ela dá menos 1, ou ela dá menos i. Você lembra aquela hora que eu falei que a gente queria calcular i elevado a 1000? I elevado a 1000, eu já não sei, eu já tenho uma noção de como vai ser a resposta só de analisar essa situação. Como assim, professor? Vou explicar. I elevado a 1000, certo? Não importa qual o número que esteja aqui. É uma dessas respostas. Ou a resposta vai ser 1, ou a resposta vai ser i, ou a resposta vai ser menos 1, ou a resposta vai ser menos i. Menos i. É isso que acontece, pessoal. Toda potência de i, o i com qualquer expoente só tem 4 resultados. Então, a gente já ficou mais fácil. Porque antes a gente não sabia quais são os resultados possíveis. E agora, através dessa análise aqui desses resultados, a gente conclui que qualquer potência de i só tem 4 respostas. Ou ela dá 1, ou ela dá i, ou ela dá menos 1, ou ela dá menos i. Pode pegar qualquer um e fazer. Se eu continuar aqui, fazer o 9, fazer o 10, fazer o 11, fazer o 12, fazer o 13, sempre vai cair num desses. 1i menos 1 menos i. O próximo, 1i menos 1 menos i.
O próximo, 1i menos 1 menos i. É desse jeito que são as potências de i. Resumindo, a potência de i só tem 4 resultados. 1i menos 1 ou menos i. Aí o aluno deve pensar assim, tá, professor, só tem 4 respostas, mas como eu vou saber qual das 4 que é a certa para o expoente que eu estou querendo calcular? Por exemplo, i elevado a 1000 é uma dessas 4. Então a gente diminuiu. A gente agora sabe que a resposta certa é um desses 4. Mas a gente precisa descobrir como achar a resposta certa, tá bom? Vamos lá. Observamos no problema acima, que foi esse que eu resolvi aqui até o 8, acima que as potências de i se repetem. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que você pode calcular quantas você quiser, só vai existir 4 respostas. Ou da 1, ou da i, ou da menos 1, ou da menos i. Não tem outras respostas. Toda potência de i é uma dessas 4 respostas. Tá, mas como a gente vai saber qual das 4 respostas é a certa? Aí ele mostra o seguinte, que em vez de você ficar calculando um por um até chegar na que você quer, você usa o resto da divisão por 4. Então a gente vai precisar saber só esses 4 resultados. Então toda vez que eu quero calcular uma potência de i, a gente usa o resto da divisão por 4. Para saber qual desses resultados, qual desse aqui, se é 1, se é i, se é menos 1 ou menos i. Eu sei que falar assim fica difícil, então vamos para o exemplo, que o exemplo vai deixar bem claro como é que se faz potência de i. Aqui, isso aqui tudo foi para ilustrar que só tem 4 respostas. Então quando tem, professor, se tiver i elevado a 1 milhão, é uma dessas 4 respostas aqui. Se tiver i elevado a 250, vai ser uma dessas 4 respostas aqui. Se tiver 1 elevado a 6, vai ser uma dessas 4 respostas. Então agora a gente vai aprender como achar a resposta certa. Então preste atenção. Exemplos. Calcule as potências e as expressões abaixo. Letra A. Calcular i elevado ao expoente 127. É óbvio. É uma dessas 4 respostas aqui. Ou vai ser 1, ou vai ser i, ou vai ser menos 1, ou vai ser menos i. Então, como é que se faz? Da seguinte maneira, pessoal, preste atenção aí. Você vai pegar o 127, ok? E vai dividir na chave por 4. Quando a gente quer calcular uma potência de i, o truque é dividir por 4. Professor, por que é 4 e não 3? Simples, porque a potência de i tem 1, 2, 3, 4 resultados. Por isso que quando eu quero achar a resposta de uma potência de i, eu divido por 4. Então a gente vai dividir aqui por 4, que é o que eu vou fazer aqui agora, certo? E a gente vai calcular a potência de i, tá? Vamos dividir por 4, vamos lá, 127 dividido por 4. Observe que 1 é muito pouco, então eu vou ter que dividir o 12, tá? Pego o 12 e divide por 4. 12 dividido por 4 dá 4. E 4 vezes 4 vai dar 16. 16. Então, dividindo aqui, errei. 12 dividido por 4 dá 3. Olha que tamanho do erro que eu ia cometendo. 3 vezes 4 vai dar 12. Só fazer continha de menos. Então, vai lá na chave, coloca 3, certo? Me desculpem aí. Aí você vem aqui e multiplica. 3 vezes 4, 12. Só fazer a continha de menos. Fazendo a continha de menos, né? Resolvendo aí essa subtração e fazendo a divisão na chave. Professor, pode fazer na calculadora? Não, tem que ser na chave. Subtraiu, deu 0, ok? Subtraiu, deu 0. Como deu 0, tem que abaixar o próximo número. Então aqui dá 3, ok? Você vai subtrair e dá 3, vai deixar o resto 0. Então vai subtrair, abaixo o 7, né? Deu 0, abaixo o 7. Ficou 7 dividido para 4. 7 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4 dá o próprio 4. Então a gente põe o 4 aqui e subtrai. Pronto, subtrai. 4. 7 tira 4, sobra 3. 7 tira 4, sobra 3.
Então aqui vai sobrar 3. E esse 3 é o que a gente chama de resto. É esse 3 aqui que vai te falar qual que é a resposta. Então, respondendo aqui, depois que eu dividi por 4, peguei o resto, é só escrever a resposta. E é isso que eu vou fazer agora. Olha como é que vai ficar aqui. Vai ficar igual. Como o resto é 3, significa que isso aqui é a mesma coisa que i elevado a 3. E i elevado a 3, pela tabelinha que a gente viu ali em cima, pela essa tabelinha aqui de cima, ó, i elevado a 3 é menos i. Pronto, essa é a resposta da letra A. Resumindo, toda vez que você quer calcular uma potência de i, você vai pegar o expoente, dividir por 4, trabalhar com o resto e usar a tabela. Não dá para fazer isso na calculadora, tem que ser na chave porque você precisa do resto, tá? Bom, vamos fazer a letra B. Outra potência de i. Ele quer calcular i elevado a 850. Então, a gente vai pegar 850 e dividir por 4. 850 dividido por 4. A gente vai dividir o 8, certo? 8 dividido para 4 vai dar 2. Subtrai 2 vezes 4, 8. Tira o 8. 2 menos 8. Tá aí. Ficou 2. 2 vezes 4, 8. 8 tira 8. Faz a continha de menos aí, tá? Subtraindo aí, ó, na divisão com chave. Tem que ser com chave. 8 tira 8, ok? Vai dar 0. Então, vamos colocar 0 ali. E abaixo 5. Então, aqui vai dar 0. Ok? Abaixo 5. Agora ficou 5 dividido por 4. Vai dar 1. Ok? 1 vezes 4 vai dar o próprio 4. Então, vai ficar 5 tira 4. Porque 1 vezes 4 é 4. Então, vai ficar menos 4. Continha de menos. Subtrai. Ok? Subtraiu aí. Sobra 1. Sobra 1. E desce o 0. Então, sobra 1. Vou pôr 1. E vou descer o 0. Ficou 10. 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, aqui vai dar 8. Então, você vem cá e coloca menos 8. 10 tira 8, sobra 2. Já abaixamos todos os números. Então, significa que esse 2 é o resto. Então, aqui, ó, o 2 é o resto. Só usar o 2 para responder o exercício. Então, i elevado a 850 é o mesmo que i elevado a 2. É o mesmo que i elevado a 2. I elevado a 2, a gente já sabe pela tabelinha que vale menos 1. Aqui, ó, i elevado a 2 vale menos 1. Está calculada outra potência de i. Então, toda vez que você quer calcular o i, a unidade imaginária com expoente, você divide por 4 e usa o resto para calcular. Sempre assim. Então, fiz a letra A, fiz a letra B. Agora, a gente vai fazer a letra C. Ah, professor, a letra C lascou, porque apareceu um 6. Pessoal, quando misturar expoente com número antes, ou com soma, ou subtração igual a letra D, você resolve separadamente primeiro os expoentes. Então, eu vou esquecer o 6 e vou resolver primeiro o expoente 289. Então, vou esquecer o 6 e vou resolver primeiro 289. Mesmo esquema. Pego 289 e divide por 4, tá? Pego 289 e divide por 4. É isso que eu vou fazer. Pego 289 e divide por 4. Dividindo aí 289 por 4, 2 é pouco. Porque 2 é menor que 4. Então, eu vou ter que dividir 28. 28 dividido por 4 vai dar 7. Porque 7 vezes 4 vai dar 28. Menos 28. Certo? Faz a continha de menos e subtrai aí. Subtraindo aí, 28 tira 28, vai sobrar 0. Vai sobrar 0. Fazendo a continha aí, 28 tira 28, sobra 0. Então, vou colocar o 0. Desce o 9. Ok? 9 dividido por 4 vai dar 2. Tá? Vai dar 2. Tudo bem?
2 vezes 4 vai dar 8. Então aqui, ó, vai dar 8. A gente coloca o 8, faz continha de menos. Menos 8. Subtrai de novo. Conta de menos, subtrai. 9 tira 8, sobra 1. A gente já desceu todos os números. Então quer dizer que esse 1 é o resto. Então aqui, esse aqui é o nosso resto. Então o que a gente sabe? Vamos anotar aqui. Que esse 1 elevado a 289 é a mesma coisa que i elevado a 1. Resolvendo aí o expoente primeiro, tá? Primeiro a gente está resolvendo o expoente. O que a gente sabe? Que i elevado a 289 é o mesmo que i elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Caso você não lembre disso, você pode usar a tabela. I elevado a 1 dá o próprio i. Olha lá, pela tabela, i elevado a 1 dá o próprio i, certo? Fazendo isso, o que acontece? A gente tem que essa conta aqui, ó, pode trocar por i. Vamos lá, resolvi o expoente separado, agora eu vou resolver a expressão toda junta, vou resolver a continha. Resolvendo aí, a continha estava da seguinte maneira: 6 vezes i elevado a 289. Só que i elevado a 289 troca por i, porque a gente fez a continha, ele vale i. Trocando, olha como é que vai ficar. Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar i elevado, esse expoente aqui deu 1 vezes i, tá lá. A gente resolveu i elevado a 289, que deu i. Então eu vou lá, tiro ele da conta e troco e coloco o valor para ele. Então ficou 6 vezes i. E 6 vezes i vai dar como resposta 6i. Essa é a resposta do exercício, 6i. Calcula separadamente o expoente. Depois que você calculou o expoente separado, você resolve tudo junto. Foi isso que eu fiz. Sempre que você tiver uma expressão dessa maneira, você resolve separadamente para depois resolver tudo junto. Então deu 6i. Então eu fiz aqui a número 1, fiz aqui a número 1 letra A, número 1 letra B, número 1 letra C. Falta somente a letra